capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, diga assim comigo, contudo, há uma mudança agora tremenda aqui. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Parece que esse versículo entrou aqui que não tem nada a ver, né, com o texto, interessante. Mas com a voz, versículo 9, do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. Sacrifício no singular. O que votei, pagarei. Significa que nesse período ele fez votos ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou, diga assim, igreja, vomitou a Jonas na terra. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo, te dou toda a liberdade. Amém? Meus irmãos, a hora que nós lemos o capítulo 1, nós percebemos a soberba do homem, a tentativa do homem ser independente de Deus. Quando nós lemos sobre Jonas, filho de Amitai, que era da tribo de Zebulon, né, que morava em, deixa eu ver se eu tenho aqui onde ele morava, Gat-Efer. Quando você vai lá, 2 Reis 14, 24 ao 26, há uma referência no reino de Jeroboão II sobre a vida de Jonas como profeta. Ele era considerado um herói no reino do norte, porque ele tinha profetizado a vitória sobre a Síria, e essa vitória tinha acontecido. Então ele era considerado um herói. Deus o chama, esse é o tema do capítulo 1 de Jonas, né? O capítulo 2 Deus ouve, o tema do capítulo 3 é Deus perdoa, e o capítulo 4 é Deus ama. Então quando nós entramos no capítulo 2, nós percebemos uma outra postura de Jonas, mas no capítulo 1 Jonas é arrogante, tenta correr e fugir de Deus. Jonas, ele ouve, você vê no momento nenhum Jonas abrindo a sua boca, momento nenhum você vê Jonas orando. Jonas recebe um chamado, né? Está lá no capítulo 1, versículo 1 em diante. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, significa maldade, subiu até mim. Então Jonas aqui, nesse momento, fala que ele se dispõe, mas para ir para longe. Da onde ele estava, nessa cidade chamada Gat-Efer, até Nínive, que era uma das grandes cidades da Assíria, que era inimigo no momento número 1 da tribo do norte, né, e também de Judá, no sul. Por isso que ele fica indignado, porque ele estava sendo chamado por Deus para ir aos inimigos, para falar do amor de Deus aos inimigos, para alertar os inimigos sobre o que Deus estava pretendendo fazer. E Jonas, ele resolve fugir 1000 quilômetros ao contrário, dali onde ele estava, até chegar a Nínive, que era uma cidade que alguns dizem lá no capítulo 4, versículo 10 e 11, diz que era uma cidade que tinha 120 mil pessoas que não sabia discernir entre o certo e o errado, entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns teólogos dizem que era só as crianças.
Se era só as crianças, 120 mil crianças, ela tinha mais ou menos 500.000 de habitantes. Essa era o que os teólogos, que os estudiosos dizem sobre a cidade de Nínive. Era ela influente no reino da Síria. O reino da Síria estava crescendo muito. O reino da Síria estava conquistando, já tinha conquistado algumas cidades do reino do norte, né? Então isso indignava, já tinha matado muitos israelitas, muitos judeus. Então isso indignava o profeta Jonas. E o profeta Jonas resolve fugir da presença de Deus, do chamado que ele tinha, vai para Jope. De Jope ele embarca num navio, desse navio ele desce para o porão, e Deus manda uma grande tempestade, que aqueles que comandavam aquele navio, os marinheiros e o próprio comandante do navio, perceberam que não era uma tempestade qualquer comum, era uma tempestade espiritual, que eles falam, vamos cada um clamar ao seu Deus. Eles eram politeístas, cheios de deuses, e aí eles clamam cada um ao seu Deus, e o comandante sai andando, o mestre do navio sai andando, encontra Jonas no meio de uma tempestade, dormindo no porão do navio, e ele fala, o que está acontecendo com você? Já jogamos a carga fora, cada um está clamando, levanta, clama ao seu Deus, vamos ver se seu Deus ouve e nos tem misericórdia de nós, né? Que a gente não morra aqui, porque vamos morrer, tudo está indicando que a gente vai morrer. E aí eles resolvem jogar sorte, porque eles percebem que é por um motivo de alguém ali dentro, né? Que aquela tempestade espiritual estava vindo, e quando ele joga a sorte cai em Jonas. E Jonas, quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua profissão? Quem é seu povo? E ele falou, eu sou hebreu, temos o Senhor que fez, ele muda, né? Sempre fala o terra e o mar. Eu tenho um Deus que fez o mar e a terra. E ele diz também que ele estava fugindo da presença de Deus. E aí os marinheiros ficaram doidos, mas que você é doido, rapaz? Se ele é o Senhor de todas as coisas, se ele fez o mar, aí você embarca no navio, embarca no nosso navio para trazer todo esse problema para nós. E aí o que nós devemos fazer para resolver? Jonas, não ora de novo. Jonas fala, me joga no mar. Jonas perde a vontade de viver naquele momento. E aí os marinheiros, entendendo que se era uma tempestade espiritual, sabe, era um Deus muito todo-poderoso, então eles preferem tentar remar até a costa para parar tudo, deixar Jonas lá para resolver o problema. Mas enquanto mais eles tentavam nadar para a costa, mais a tempestade ia se apertando, mais o vento aumentava, mais as ondas batiam com muita violência, ao ponto de despedaçar aquele navio. E eles jogam Jonas dentro do mar, e imediatamente a tempestade passa, e Deus prepara um grande peixe, cachalote, tubarão-baleia, um peixe que Deus preparou no momento, não sei, e Jonas é engolido. E aí começa o capítulo 2, que nós vamos falar alguma coisa sobre esse capítulo 2 agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E é interessante que aqui, na minha angústia clamei ao Senhor, versículo 1, perdão. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Agora ele ora. Agora na angústia da morte. Isso acontece com muitos de nós, né? Nós esperamos o negócio estar bem, já quase vindo a pique para nós orarmos. Quando ele foi lançado, você percebe que é um capítulo que foi escrito, uma oração, mas ela foi escrita em forma de salmo, em forma de poesia. E quando ele começa aqui, diz que Jonas começa a orar. Então, muitos de nós somos assim. Muitos de nós, quando nós vimos que as coisas estão difíceis, é que nós vamos orar. Quando já não tem jeito mais, que eu volto para o Senhor. Quando as coisas estão, indo a pique, que eu resolvo orar. Então, quando você lê o capítulo 2, você percebe que aqui está dizendo que é uma oração que ele fez no ventre do peixe, mas você percebe que ele está pensando sobre tudo que está acontecendo quando ele está descendo para o fundo do mar. Jesus, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 12 e capítulo 16, mas eu vou citar só o 12, versículo 40 e 41, o próprio Jesus cita Jonas. Muitas pessoas dizem que é uma lenda, até no meio cristão falam que pode ser uma parábola transformada em um livro, mas Jesus aqui, ele valida historicamente o livro de Jonas, quando ele diz assim:
Mateus 12, 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. O que Jesus está dizendo? Que o livro de Jonas não é uma parábola, não é uma lenda, é um livro histórico. Jesus está validando, porque se o livro de Jonas fosse simplesmente uma lenda, Jesus cai no descrédito. Não só Jesus, mas todo o evangelho cai no descrédito. Jesus está dizendo, como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, assim vai acontecer comigo. Tanto que vem alguns teólogos, e eu não concordo com eles, mas isso não muda essa questão do livro ser histórico, que diz que Jonas, ao ser engolido pelo peixe, era um homem morto, para que corresponda com a morte de Jesus. Esse alguns teólogos dizem, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, morto, e aí quando ele é vomitado na terra, Deus o ressuscita, para ter uma relação bem real com 3 dias e 3 noites que Jesus passou dentro do túmulo morto antes de ressuscitar. Eu creio que não é necessário, como Augusto Nicodemos e outros teólogos dizem que também não é necessário, simplesmente é uma forma de nós analisarmos, né, de mostrar o que aconteceria com o Filho de Deus, Jesus Cristo. A história de Jonas, ele não chega a morrer. Eles dizem, sabe por quê, meus irmãos? Quando fala aqui que ele desceu ao mais profundo da terra, que os portões se fecharam, ferrolhos se fecharam após ele, porque a crença era que o inferno era no centro da terra pelos judeus, pelos hebreus. Então existia uma porta, e quando a pessoa passava por essa porta, ela se fechava, não tinha como ele voltar mais, era morte. Então por isso que eles dizem, muitos dizem que na realidade Jonas na verdade morreu. Eu creio que não. Eu creio que ele esteve 3 dias e 3 noites dentro da baleia vivo, porque fala que ele orou de dentro do ventre do peixe, né? Que ele orou. Então eu creio que ele estava vivo, mas é algo que lembra, que se remete àquilo que Jesus passaria pela humanidade para nós sermos salvos. Mas o que eu quero relatar primeiro aqui, que Jonas orou. Durante o capítulo 1, ele só corre. Ele pensa que há uma possibilidade de fugir de Deus. Como eu disse para os irmãos, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus. Quando eu disse para os irmãos, os marinheiros obedecem a Deus. A planta que cresce, que se você ler todos os 4 capítulos, você vai ver, é uma planta, e essa planta que traz uma sombra, um alívio do calor do deserto à cabeça de Jonas, ela obedece a Deus. Um verme que Deus mandou para roer essa planta, provavelmente na raiz, e matá-la, obedece a Deus. Jonas prega em Nínive, e os ninivitas obedecem a Deus. Aqui no contexto dos 4 capítulos, quem não obedece a Deus é o crente. Só Jonas que não obedece a Deus. Só Jonas que não se dobra diante desse Deus. Todas as outras circunstâncias, todas as outras coisas se dobram na presença de Deus. Você está me entendendo? Então muitas vezes nós deixamos circunstâncias chegar à calamidade, a momentos difíceis da nossa vida, para nós orarmos. Talvez você que está aqui me olhando, você está nesse momento. Porque se você perceber, do versículo 4 ao versículo 3, parte B, ao versículo 6, Jonas, ele não está dentro do ventre do peixe, mas como se ele estivesse descendo nas águas, e ali ele tem um momento de reflexão. Ali parece que Jonas cai em si, né? Nós deixamos muitas vezes estar no momento mais terrível da nossa vida para nós cairmos em si. Olha para vocês verem o versículo 3, parte B. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse,
Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci às profundezas, até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo. Quando chega no contudo vai mudar a história, mas eu quero mostrar para você que nós podemos ter vários temas nesse livro. Você pode pegar ele, ministrar na sua célula, por vários temas. A misericórdia de Deus, podemos ou não podemos, meus irmãos? Podemos dizer que Deus é paciente, é ou não é? Quando nós olhamos para Jonas, nós podemos falar que ele é o filho pródigo do Velho Testamento. Quando você se remete a esses dias atrás, Gustavo e o Roniel se ministraram sobre o filho pródigo. Eu também já fiz uma série de pregação sobre o filho pródigo. Quando você analisa Jonas tentando correr da presença de Deus, você também pode analisar que Jonas é o filho pródigo do Antigo Testamento. Então nós podemos falar da paciência de Deus. Quando você fala da paciência de Deus, preste atenção em mim. Moisés, quando ele estava diante da rocha, Deus falou para ele assim, fala a rocha, que ela vai dar água. O que Moisés fez? Estava com raiva do povo que estava pressionando ele. Moisés foi ferir a rocha, e Deus não teve a mesma paciência que teve com Jonas. Você entende isso? Então aqui Deus mostra uma segunda chance. Bispo, uma segunda chance. Olha para vocês verem no capítulo 3, no começo do capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Deus deu uma segunda chance a Jonas. Quando nós olhamos Jonas no capítulo 1, Jonas é dirigido pelas suas emoções. Quero dizer para você que todas as pessoas que são governadas pelos seus sentimentos e pelas suas emoções são frustradas, vão à bancarrota, são, vamos dizer assim, quebram, perdem. Você não pode ser governado pelas suas emoções. Você conhece Jesus Cristo de Nazaré, que tem Ele como Senhor da sua vida, você precisa ser governado pela palavra, você precisa ser governado pelo Espírito Santo, e a forma de você ser governado pela palavra, pelo Espírito Santo, é a oração, é a dependência de Deus. O tema de hoje é que Deus está nos ensinando a não sermos governados pelas nossas emoções. Todas as pessoas na Bíblia, todas as pessoas que são governadas pelas suas emoções, elas acabam se frustrando, sendo derrotadas, tendo uma vida que não é a vida que Deus tem para elas. Muitas vezes eu tenho que voltar, minha esposa fala: calma, eu tenho que... Muitas vezes Deus me ajuda, porque eu tento ligar para conversar com a pessoa a primeira vez, e aí não dá certo, e aí dá tempo de Deus ministrar no meu coração, porque muitas vezes nós somos levados pelas emoções. E eu quero dizer para você, se vocês deixar como Jonas, porque Jonas tinha raiva, ele tinha ira contra os assírios, que já tinham matado os seus conterrâneos, seus irmãos. Eles já tinham guerra, já tinham tomado algumas cidades do reino do norte. Então ele tinha raiva, ele tinha ódio. Então como eu vou falar? Eu conheço o coração do meu Deus, eu sei que meu Deus vai perdoar, então eu vou fugir da presença de Deus. Então muitas vezes eu e você deixamos as nossas emoções nos governar, e aí acabamos frustrados, acabamos decepcionados, porque você precisa parar um pouquinho, e você precisa voltar e perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja nessa situação? Você está me entendendo, sim ou não, meus irmãos? Aleluia! Diga assim comigo, no capítulo 1, Jonas está no controle. No capítulo 2, ele pede perdão. Jonas perde o controle, ele percebe que se ele estiver no controle, se ele estiver governando a vida dele pelas emoções, ele vai se decepcionar, ele vai
perder a própria vida. Ele vai ser alguém fracassado, frustrado. E ali ele se volta para o Senhor, enquanto ele está descendo, né? Naquele momento que ele está descendo, ele começa a refletir sobre as atitudes que ele teve. Hoje é dia de você refletir sobre as suas atitudes, em todas as áreas. O que está governando o seu casamento é os seus sentimentos. Claro que você tem que ter sentimento para estar casado, mas é os seus sentimentos que estão governando o seu casamento, é os seus sentimentos que estão governando a sua empresa, sua vida financeira. Esses dias eu estava falando com um discípulo meu, que até a oferta que nós damos, precisamos de orar antes, porque aquela oferta simplesmente pode ser um risco na água, não ter efeito na sua vida, e nem na vida da pessoa, porque Deus, Ele precisa dizer para você. Você não pode, no momento que um grande pregador, ele toca nas suas emoções para você dar uma grande oferta, você precisa orar. Você precisa buscar a direção do Espírito Santo para aquela oferta fazer efeito na igreja, na vida da pessoa, e fazer efeito também na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, em tudo você precisa orar para que Deus te dê a direção, para que você não esteja sendo governado pelas suas emoções. Jonas é engolido pela baleia. No final, né, fala que ela vomita Jonas na terra, na praia. Mas Jonas é engolido pela baleia, como sinal da misericórdia dele. Será que você hoje está sendo engolido pela baleia? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jonas teve aqui no capítulo 2 um momento de arrependimento, é ou não é verdade? Jonas amava a Deus ou não amava a Deus, meus irmãos? Amava. Será que na ânsia da morte você vai pensar como Jonas? Jonas, na ânsia da morte, ele pensou que não ia mais no templo. Será que na ânsia da morte você vai pensar assim: nossa, eu não vou poder ir mais no culto? Tem pessoas que nós temos que brigar para vir no culto. Tem pessoas que não valorizam o culto, acham que não tem valor. Hoje é pregado muito que não precisamos de um pastor, não se precisa de uma igreja para você congregar, que você pode ser o seu próprio pastor, a sua própria igreja. Na realidade somos, né, templo do Espírito Santo, mas a palavra do Senhor diz não sermos como aqueles que deixaram de ir para a igreja, né? Já em Hebreus já estamos ouvindo essa questão lá no capítulo 10, para não sermos como esses que deixam de ir ao culto, que não precisam de pastor, que, eles mesmos se governam. Aqui vemos Jonas na ânsia da morte. Será que eu vou de novo ao templo? Será que eu vou de novo ao culto? Será que na ânsia da morte, o que você pensaria? Qual seria o seu pensamento? Jonas estava aqui para mostrar para nós que era um homem de Deus, que ele estava preocupado em não ir no templo mais, que não ir num culto mais. E você? Você tem valorizado as coisas de Deus na sua vida? Você tem valorizado, meus irmãos? Se nós formos governados pelas nossas emoções, é por isso que nós precisamos de orar, de deixar o Espírito Santo tomar o nosso coração. Aquele ímpeto que dá de raiva, aquele ímpeto que dá de ter a justiça própria, aquele ímpeto que dá de você fazer do seu jeito. Pare um pouquinho e vai orar, porque não você pode perder o propósito de Deus. Porque não você pode, né, estar como Jonas esteve, chegar um momento que você não valoriza nem a própria vida. Sabe o que você tem que fazer? Não, eu vou orar aqui, pedir perdão para Deus e a tempestade vai passar. Não, ele falou: me joga dentro do mar. Você pode chegar ao ponto que você está tão aquém, que você tem uma tempestade, você está dormindo no porão. A sua vida errada está gerando uma tempestade em volta, as pessoas estão, da sua casa, da sua família, as pessoas estão tendo prejuízo, e você está dormindo no pecado, está adormecido, entorpecido pelo pecado. E Deus está aqui nessa noite falando para você: vamos parar de ser governado pelas emoções, vamos parar de ser governado pelo que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, e vamos ser governados pela palavra em todas as áreas. Meu irmão, você precisa de ir para a palavra, para ter um norte para a sua vida. Amém, meu irmão? Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? E ele, dentro do ventre do peixe, ele reflete que o ventre do peixe, por isso que nós falamos assim: contudo, diga assim comigo, contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Ali Deus muda a história. Contudo, fala que Deus está mudando a
a realidade de Jonas. Ele está sendo engolido naquela hora pelo peixe, e isso dá para ele a esperança que Deus, né? O peixe não é a punição, o peixe não é, vamos dizer assim, a disciplina, o peixe é a misericórdia. Nós podíamos pregar sobre a misericórdia de Deus, sobre os marinheiros, sobre Jonas, sobre os ninivitas. É verdade ou não é verdade? Então o peixe não é punição, não é disciplina, o peixe é o momento que Deus está trazendo a misericórdia dele. Jonas dentro da baleia, ele percebe, sabe, Deus precisa levar Jonas a ter um tempo isolado, separado, 3 dias e 3 noites dentro da baleia para orar. Foi 3 dias e 3 noites num lugar fedido, úmido, escuro, que eu não sei, né? 3 dias de jejum para ele também, 3 dias e 3 noites de jejum, que ele para orar. Ele não quis orar, saiu da sua terra, não quis orar, entrou no barco, foi dormir, a tempestade veio, tudo aconteceu, foi jogado no mar, não quis orar. Agora Deus gera uma situação que ele precisa orar. Talvez Deus está gerando uma situação de você estar dentro da baleia. Você tem que orar pela sua vida financeira, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família, orar pelo seu ministério, orar pela sua igreja, orar pelas pessoas que você ama, orar pela sua própria vida. E Jonas teve que ser levado para dentro de uma baleia. Talvez você precise, quando você vê que as coisas estão ruindo, quando você perceber que, né, você está perdendo as coisas que são preciosas para você, é que você vai orar. Se Jonas tivesse orado antes, isso tudo não teria acontecido. Talvez você que está aqui está correndo, e corro para cá, e corro para lá, e faço isso, e faz aquilo, e não valoriza essas coisas tão importantes. Eu lembro aqui, esses dias atrás, não sei se foi no Redil, que a Fabiane falou, que teve um dia que ela acordou, e ela já começou a usar afazeres de casa, mas ela ficou inquieta, porque ela não gosta de começar sem ter o tempo dela com Deus. E ela voltou e teve o tempo dela com Deus. E todas as outras coisas aconteceram no tempo certo, da maneira correta e melhor. Sabe, meus irmãos, será que você precisa de 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? Será que Deus precisa levar você a uma situação terrível? Jonas foi uma situação de morte. Para você parar, para você orar, para você parar e perceber que não dá para conduzir a sua vida pelas emoções, para você parar e perceber que não dá para você debater com Deus, você lutar contra Deus. Será que você precisa estar numa situação que para você seria o ventre da baleia? As portas fecham, as coisas, né? Você muitas vezes põe culpa, é fulano, é Beltrano, é o governo, é o prefeito, é o governador, é o presidente Bolsonaro, é o Lula que ainda nem está na presidência. Não, é Deus que está no governo de todas as coisas. Uma das coisas que nós aprendemos com o livro de Jonas é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Para de lutar contra Deus. E Deus é soberano, bispo? Capítulo 1, último versículo. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas Deus só muda a realidade de Jonas quando Jonas ora. Mas Deus já tinha preparado o peixe. Diga assim comigo: Deus é soberano. Claro que a oração de Jonas é o gatilho para que ele fosse engolido pelo peixe. A oração enquanto ele estava descendo ao fundo do mar. Mas Deus já tinha preparado o peixe. Deus é soberano. Então a partir de hoje eu não vou orar mais. Não. Você percebe que a oração mais a soberania de Deus caminharam para cumprir o propósito? Se você orar, Deus já sabe que você vai orar, Deus já preparou o peixe, Deus sabe de todas as coisas. Mas, sabe, isso não diz que eu não preciso de orar, porque o bispo falou que o peixe já tinha sido preparado antes de Jonas orar. Mas o peixe só engoliu Jonas quando Jonas orou. Quando houve arrependimento no coração do Jonas. Significa que Deus já sabe de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Está me entendendo, meus irmãos? É algo assim mais teológico, mas é uma realidade. Quando nós olhamos o final do capítulo 1 e o começo do capítulo
2, percebemos que Deus só, contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, o Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, não quero falar, depois eu falo sobre isso aqui. Então assim, Jonas ele faz a oração e o peixe engole, que já tinha sido preparado, mas ele ora para tudo acontecer. Amém? Então Deus ele é soberano. Deus está no controle das pessoas. Essas circunstâncias difíceis que está sendo gerada, essa tempestade, você pode saber que Deus está no controle. Olha para você ver no começo do capítulo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me fizestes, me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares. Quem lançou Jonas dentro do mar foi os marinheiros. Por que Jonas está falando que foi Deus? Porque Jonas sabe que Deus é soberano. Quem lançou foi Deus ou foi os marinheiros? Literalmente foi os marinheiros, mas quem estava por trás dos marinheiros? Deus. Então você está vivendo uma circunstância na sua vida, meu irmão, Deus é soberano. Seja como Jonas, acorda e perceba que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Agora, por que ele fala sobre a idolatria, bispo? Versículo 8, os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhe é misericordioso. Porque Israel, reino do norte e reino do sul, estava entregue aos deuses pagãos. A idolatria, Baal, Neco e outros deuses, eles estavam adorando esses deuses, eles eram governados naquela época por reis que tinham se entregue totalmente à idolatria, estavam longe da presença de Deus. E aí ele insere esse versículo 8 aqui, para mostrar que quem se entrega, porque essa carta era direcionada aos israelitas, depois que ele vence todas as coisas, ele escreve esse livro, para que os seus conterrâneos, a sua nação, lesse, para que ele se afastasse. Era uma forma de dizerem, está percebendo? Olha o que aconteceu comigo. Deus verdadeiro é o nosso Deus, sabe? Vamos abandonar a idolatria não leva a lugar nenhum. Vamos voltar ao Deus que é misericordioso. Olha a misericórdia que ele usou para comigo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora eu quero fechar para termos um momento de oração antes da nossa ceia. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Muitos dizem que a baleia cuspiu Jonas na terra. Não, a baleia vomitou. Você imagina a angústia desse animal, passar 3 dias e 3 noites com alguém tão indigesto no dentro de você. Quando vamos lá para Apocalipse, igreja de Laodiceia, porque você não é nem quente, nem frio, morno, estou a ponto de vomitar você. Eu quero dizer para você que quem é governado pelas emoções traz náusea a Deus. Deus vomitou Jonas na praia. Sabe, não seja governado pelas suas emoções. Isso traz náusea, isso enoja a Deus. Amém? Sabe, é tempo de você refletir sobre o seu cristianismo, sobre a sua vida, sobre a sua história. A mesma palavra para que o peixe vomitou Jonas na praia ou na terra, está lá em Apocalipse, quando fala da cidade de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, quando Deus fala, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. O nojo de uma igreja que era governada pelas emoções, que tinha riquezas financeiras e achava que aquela era a verdadeira riqueza. Deus está nos chamando nesse momento para refletir sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa realidade espiritual, sobre as nossas emoções. Você está me entendendo, meus irmãos? Hoje de manhã o Isaac deu uma aula, o Gustavo deu uma aula, e se não me engano no capítulo 25 de Mateus, que fala sobre os talentos, capítulo 25 de Mateus, Jesus, ele fala de uma parábola sobre os talentos. Para um entregou 5 talentos,
para outro entregou 3 talentos, e para outro, 2 ou 3? 3, né? E para outro 1 talento. 5, 3 e 1. O que ganhou 5 foi já trabalhar, porque o patrão foi viajar, uma viagem demorada, ganhou mais 5 talentos. O segundo, que ganhou 2 talentos, foi trabalhar, ganhou mais 2 talentos. O terceiro, que ganhou 1 talento, teve medo, diga assim, medo. Enterrou o talento. E hoje na nossa aula de teologia tão gostosa foi discutida por que ele, né, sofreu as consequências, porque ele teve governado pelas emoções. Ao ponto de não, o patrão falou, mas você podia ter entregado o meu talento para os banqueiros, que eu receberia o juro quando eu voltasse. O medo fez com que ele enterrasse o talento. O medo fez com que ele nem tentasse multiplicar aqueles talentos. Então, não pode ser governado pelas suas emoções. Deus está a ponto de vomitar aqueles, sabe, que estão sendo governados pelas emoções. Então, meu irmão e minha irmã que está aqui, sabe, volte-se para o Senhor. Vai realmente orar, e as orações, quando você receber uma palavra, se ela não bater com o que está escrito na palavra dele, chuta que é laço, é do capeta, é das suas emoções também, porque se você orou e Deus dá uma direção contrária à sua palavra, não é Deus, é que você está orando tão forte com as suas emoções, que você está sendo governado pelas suas emoções. Então quando você orar e tiver uma direção, peraí, bate com a palavra, então foi Deus que falou comigo. Queria convidar você a refletir sobre o seu cristianismo hoje. O Senhor nos ensinou no capítulo 2 de Jonas, não sermos governados pelas nossas emoções, porque as nossas emoções vão nos quebrar, vão nos destruir, vão fazer com que Deus tenha ânsia de vômito, nojo das nossas atitudes, não de nós, mas das nossas atitudes, das nossas práticas. Queria convidar você a ficar de pé. Quero pedir aos irmãos para colocarem uma música, por favor. Que o Espírito Santo possa chamar você para uma conversa nessa hora. Que você tenha agora como o ventre do peixe, aquele momento que você vai orar. Jonas não quis orar quando estava livre, teve que ir para dentro de uma baleia, nas profundezas do mar, na ânsia da morte, para poder orar. Que não seja assim o seu caso, que agora você comece a orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, pela sua vida financeira, orar para que você não seja mais governado, para Deus tirar essa ira, essa raiva, esse ódio do seu coração, tirar essa tristeza, tirar essa, não, porque quando eu chegar e eu vou falar com ele, vai ser desse jeito. Perguntou para Deus como que você vai falar? Daqui a pouco você que é batizado vai cear, e aí? É hora de você dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu lide com o meu marido nessa situação? Como o Senhor quer que eu lide com a minha esposa? Como o Senhor quer que eu lide com os meus filhos? Senhor, como o Senhor quer que eu lide com o meu ministério? Com os meus liderados? Como o Senhor quer que eu lide com os meus pastores? E aí, se isso condiz com a palavra, Deus está dando uma direção para você. Intercessores e pastores, e a minha princesa, comece a andar no meio dos irmãos. Você que percebe nitidamente que nesses dias, meu irmão, temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Sabe, não deixe a sua vida ser governada pelo medo. A partir de hoje, de agora, não deixe a sua vida ser governada pelas emoções, porque isso vai trazer você à bancarrota, vai quebrar você, vai fazer de você um fracasso ou um fracassado. Então eu queria convidar você que, bispo, a minha vida é governada pelas emoções. Eu tenho sido governado pela raiva, pelo ódio, pela indignação. Eu tenho sido governado, eu tenho sido rebelde porque eu tenho sido governado. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui na frente, ser ministrado. Falar, pastor, eu preciso que orem comigo, porque eu não quero essa história mais para mim. Eu não quero ser governado mais pelas minhas emoções. Eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Vem aqui na frente. Meus líderes, meus intercessores, líderes de célula, me ajudem em oração. Fala para Deus, Senhor, a partir de hoje não mais emoção. Eu quero a partir de hoje ser governado pelo Teu Espírito Santo. Em cada situação que eu entrar,